Fala do Evangelho no Lar. É. Eu estava lendo ali agora há pouco sobre o Evangelho no Lar. Aquele livrinho, aquele livrinho ali. Começar, né? Irmãos e irmãs, nossa boa noite. Aqui presentes ou à distância, onde quer que estejam, neste momento sagrado, onde estamos reunidos em nome do Mestre Jesus. Nós possamos todos sair daqui melhor que chegamos, ou quem estiver assistindo também se beneficie com tudo que essa reunião fará. E hoje nós temos a grata satisfação de receber novamente a irmã Lourdes de Pereira, nossa palestrante da noite. Vamos fazer uma prece, pedindo pela Mãe Terra. Nós estamos aí nas convulsões sociais, né? Guerras, desesperos, pessoas suicidando, pessoas achando que não tem solução para os problemas da vida. Mas então vamos fazer uma prece fortalecido no amor do Mestre Jesus. Mestre amado Jesus, amigo incondicional, amigo de todas as horas, aqui estamos reunidos em Teu nome, conscientes do dever a cumprir, mas ainda, Senhor, as paixões inferiores nos sufocam a alma, nos tira o brilho de nós sermos cristãos. Ainda estamos vencidos por essas paixões inferiores que nos atrasam a caminhada, mas agora, vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, pedimos por toda a terra, por todos os povos, todas as nações, o término dessas guerras em andamento, a pacificação geral em todos os povos, até chegar dentro dos lares, das famílias. Tudo, Senhor, seja da melhor forma possível, que tudo se acalme, haja um entendimento geral, para que a terra respire a paz e a harmonia, para que toda a humanidade compreenda o seu dever na terra, que todos temos nossos deveres. E assim, ó Mestre, nós agradecemos por tudo que já temos recebido, pela proteção divina através dos mensageiros celestiais, que vêm em Teu nome nos auxiliar nessa escuridão. E assim, então, estamos agradecidos sempre. Graças a Deus. Nossa irmã Lourdes Pereira, pode pôr no bolso. E aqui nós vamos colocar aqui. Pronto, pode falar. Boa noite, é sempre um prazer retornar a casa. Obrigada novamente ao amigo Godoy pelo convite. É muito interessante como as coisas se encadeiam, porque a minha fala ela vai se iniciar justamente num ponto que o Godoy falou lá no início, antes da oração, e também na oração dele. Nós estamos vivendo tempos de muitos conflitos. Conflitos que nós recebemos várias informações pelas mídias sociais, por todos os canais de comunicação. E a gente percebe que há muita dor e sofrimento no mundo. E a gente fica assim mais focado na guerra lá do Irã, com os Estados Unidos, Israel, bombardeando o Líbano, Rússia com a Ucrânia. Mas vocês têm ideia de quantos conflitos existem no mundo atualmente?
eu fiz uma pesquisa. Existem em torno de 120 conflitos no mundo todo. Então, a gente tem notícia daquilo que é mais divulgado. E o foco agora é essa guerra, essas guerras que eu acabei de citar. Mas existem essas outras e envolvem cerca de 60 países. É muita coisa, né? Então, quando a gente faz uma prece, como Godoy fez, focando justamente esse problema, é muito importante. Porque cada um de nós, como moradores aqui do planeta Terra, sendo espíritas, católicos, evangélicos, não importa, nós temos uma responsabilidade com o nosso planeta e com os nossos irmãos, de tentar amenizar esse clima catastrófico que parece que tomou conta da Terra. Por quê? Porque existe muita divulgação em cima disso e a gente fica, assim, às vezes, se sentindo meio que perdido e achando que está sem rumo, mas não está. Nós continuamos navegando sob os auspícios de Jesus, que Ele é o nosso governador. Então, tudo acontece sob as ordens dEle. Só que nós temos a nossa responsabilidade. E o que nós poderíamos fazer enquanto seres moradores aqui do planeta, encarnados, para amenizar esse clima de guerra, de conflito? O que cada um de nós pode fazer? E é nisso que nós vamos focar a fala de hoje. Por quê? Porque é importante nós entendermos que tudo começa no lar. O lar, ele sendo bem fundamentado, o lar sendo bem sedimentado, ele vai ter condições de ajudar o planeta a manter as energias vibracionais mais positivas. Então, a nossa responsabilidade enquanto construtores do lar é muito importante. Porque a maioria das pessoas, elas têm casa. Elas não transformam isso em lar. Porque ter casa é uma coisa, transformar a casa em lar é outra. E como que nós transformamos a casa em lar? Com o auxílio da oração, da prece, das vibrações boas, positivas, balsâmicas, dinâmicas. E como que nós podemos fazer isso de uma forma mais efetiva? Através do Evangelho no lar. E o Evangelho no lar, ele não é algo exclusivo do Espiritismo, não. O Evangelho no lar, ele é feito por todas as religiões. Porque todas as famílias que se reúnem e oram em comunhão, elas estão praticando o Evangelho no lar. O diferencial que nós vamos falar hoje é o Evangelho segundo a visão da doutrina espírita. E quem deu início ao Evangelho no lar? Vocês sabem? Não? Jesus. Jesus deu início ao Evangelho no lar. E é muito interessante que nesse livrinho aqui, chama Jesus no Lar, a primeira leitura, porque ele é um livro muito, muito legal e gostoso de ler, que são parábolas, são contos a respeito da vida de Jesus e a trajetória dele. E a primeira leitura aqui, ela é intitulada O Culto Cristão no Lar. E lá, assim, com uma linguagem bem poética e bem bonita, o espírito aqui, né, que é o que ditou para o Chico, ele vai descrever o primeiro evangelho no lar, que é aquele que foi fundado por Jesus. Então, começa Jesus lá na casa de Simão Pedro, conversando com Pedro, e a conversa fica menos edificante, e Jesus, então, chama a atenção de Pedro e lança a ele algumas perguntas, até chegar no ponto que ele queria focar, que era falar sobre a necessidade de manter um lar equilibrado. E essa é uma leitura muito bonita, não vou ler, porque ler não é o caso aqui, não é o foco, mas eu convido vocês a conhecerem essa obra, é muito bonitinha. Então, já vamos ter em mente que quem plantou o Evangelho no lar foi Jesus. E a doutrina espírita, ela divulga, né, dentro do enfoque do olhar espírita. E como que o Evangelho no lar ele é feito? Todos fazem. Então, eu convido quem ainda não faz a fazer, é importante. E ele tem 5 características principais.
Primeiro, você tem que escolher um dia. E esse dia tem que ser sagrado. Segundo, tem que ter um horário dentro desse dia. E aquele horário, de preferência, tem que ser fixo. Por que disso? Porque a espiritualidade amiga, ela já está reunida para aquele momento. Então, você assume uma responsabilidade no plano espiritual. Então, você precisa fazer a sua parte, que é naquele dia e horário fixo, estar ali presente. Eu preciso necessariamente estar acompanhado de toda a minha família? Se levarmos em conta que às vezes alguém ali não quer participar? Não, porque nós não podemos obrigar ninguém. Agora, é claro, se forem crianças, né? Se forem crianças, recomenda-se que eles participem, mesmo às vezes contrariados. E aí você não vai alongar muito aquela cerimônia para não tirar muito o foco das crianças, que criança é inquieta. Mas o que você vai fazer para manter essa criança ali? Você vai tornar aquela reunião interessante. Aí, dessa forma, a criança vai permanecer ali. Você tem que dar a chance para aquela criança, para ela participar. Porque se ela participar, ela vai gostar. E aí depois eu vou falar de uma obra aqui bem legal para tratar no Evangelho no Lar. Então, você escolheu o dia, o horário, aí você vai iniciar esse Evangelho no Lar. Quanto tempo ele deve durar? Aconselha-se que seja no máximo de 30 minutos, para não ficar algo muito cansativo. Porque nem todos, às vezes, estarão na mesma sintonia. Então, para manter o foco, para manter a assiduidade do encontro, é bom que seja menos de 30 minutos, até 30 minutos. E se você conseguir fazer 5, 10, 15 minutos, não importa. O importante é fazer. Aí você vai iniciar como? Com uma oração. E essa oração, porque ela está sendo feita em família, ela é uma oração singela, feita com coração. Então, qualquer um dos participantes pode fazer essa oração inicial. Feita a oração inicial, qual é a obra primeira que você vai estudar ou que você vai ler? O Evangelho segundo o Espiritismo. Como que você vai manusear essa obra? Você tanto pode começar desde o prefácio e sequencialmente ler as leituras que lá se encontram, ou você pode aleatoriamente escolher uma leitura, que nunca é aleatória, né? Vocês concordam? Porque a gente sempre abre uma leitura e aquela leitura vai de encontro à necessidade de alguém ali. Ela vem meio que direcionada. Feita essa leitura, você vai fazer uma breve explicação, de forma simples, de forma concisa, com o auxílio de todos, com a participação de todos, porque é importante que todos deem a sua opinião. Porque esse é um momento de reunião, de união. Então você tem que levar em conta a opinião de todos. Mas não é um momento de discórdia, nem de contendas, nem de temas polêmicos. Eu, por exemplo, eu sou espírita, meu marido ali não é. Mas ele faz o Evangelho no Lar comigo. Mas eu nunca entro em termos polêmicos. Por exemplo, a reencarnação. Ele não acredita. Por que eu vou fazer uma leitura desse tema? Eu evito. Porque eu sei que ele não é confortável para ele. Então, por que fazer? Né? A gente, em outro momento, pode discutir sobre isso. Mas ali, naquele instante, não. Então, vamos evitar contendas e discórdias. Vamos manter o clima de harmonia. Feito o Evangelho ali, a leitura, nós temos várias obras complementares que nós podemos ler. E quais seriam elas? Aí eu trouxe algumas para mostrar para vocês. Jesus no Lar é uma muito interessante, muito agradável. Tem essa obra aqui do André Luiz, que é perfeita também, né, Alice? Conduta Espírita. Por quê? Ela vai dar, assim, vários conselhos, ele vai dar vários conselhos de como se comportar na imprensa, no centro espírita, quando se visita um doente, quando se recebe uma visita, no lar. Então, são vários conselhos nesse sentido. Como você se conduzir de forma fraterna e cristã nessas situações. Então, como são leituras curtas também, é bem interessante de fazer. Eu gosto muito desse autor aqui, ó,
mas ele não é espírita. Esse é um livro assim que se classificaria como de autoajuda, mas são sempre historinhas com fundo moral. E é muito gostoso de ler também, muito interessante, ajuda bastante. Esse também, ó, do mesmo autor, chama Códigos Eternos, também são histórias curtinhas, fáceis de digerir, de entender, criança vai entender, adulto vai entender, todo mundo vai entender. Aí eu ganhei esse livro aqui também, que é muito legal, que são estudos feitos sobre a vida do Chico Xavier, e lá no final tem até uma síntese da vida do Chico, que é bem legal. Começa lá desde que ele nasceu, o que ele enfrentou quando criança, a perda da mãe. Então, assim, é um resuminho bem legal. E uma obra que eu acho bastante interessante, quando você tem criança, é essa obra aqui. Porque ela, além de ser bastante instrutiva, ela é dividida em 8 tópicos. Ele pega o Pai Nosso, divide em 8 tópicos, aí de cada tópico tem várias historinhas para ilustrar aquele tópico. E assim, ele tem muitas ilustrações. Então, para criança, assim, ele é bem interessante. É muito bonitinho. Então, isso aqui vai chamar a atenção de quem estiver lendo. E as historinhas são bem legais. Então, é uma oportunidade que você tem de oferecer para o seu filho, para ele participar daquele momento e ele fazer aquela leitura. Então, esses seriam os livros complementares. Além disso, existem muitos outros, porque a doutrina espírita é vasta. Então, ali, inclusive, ali, né, a gente estava vendo os livros ali com a... Cadê ela? A Maria Eduarda. Ela está fazendo uma entrevista. Aí a gente estava vendo os livros ali, né? Então, assim, aquilo ali é apenas assim, uma demonstração muito pequena do quanto a doutrina espírita tem de livros, de literatura para nos oferecer. Então, isso aqui vocês podem escolher assim, conforme a vontade. E um outro tópico assim, que eu acho interessante falar sobre o Evangelho no Lar é assim, eu posso fazer o Evangelho no Lar sozinho? E aí, vocês? Pode, com certeza. Porque nem sempre você vai conseguir reunir toda a família, ou às vezes você mora sozinho, ou às vezes naquele dia ali específico é só você mesmo. Por quê? Porque você estará fisicamente sozinho, certo? Mas espiritualmente você estará ali, com certeza, rodeado, né? Aí, nisso, me lembra Chico. O Chico Xavier fez muito tempo sozinho. Eu estava vendo que quando ele fundou lá o Centro Espírita Luiz Gonzaga, eles eram 5 no início. Isso lá na década de 30. Aí, o que aconteceu? Por vários motivos, um foi para lá, outro foi, o casal que deu início teve que mudar, o irmão dele faleceu, e ele foi ficando sozinho. E aí ele também quis escapar. Aí Emmanuel falou para ele, você vai continuar fazendo. Você vai fazer para mim e para os espíritos que estarão aqui. E o Chico fez, por muitos anos, sozinho, ele fez o Evangelho ali. Ele lia, explicava, e aí a evidência dele foi se ampliando, então ele tinha condições de visualizar os espíritos que estavam ali, até de trocar as ideias, só que quem estava vendo de fora achava que ele era maluco. Chegava ali numa sala, uma pessoa falando sozinho, falava, mas que é isso? Esse homem tá louco, né? A própria família dele achava isso, as irmãs achavam isso. Mas ele fez, então, por muitos anos, o Evangelho sozinho. Então, é possível, sim, fazer o Evangelho sozinho. O que não é possível é deixar de fazer o Evangelho. Não é verdade? É sempre importante fazer. E se cada um de nós fizermos, vamos pensar assim, eu moro num condomínio, aí eu fico pensando, quando eu estou fazendo aqui, eu estou irradiando uma luzinha, pequena que seja, mas ela está tomando conta de todo aquele ambiente, ela está se propagando ali. Aí se eu estou propagando uma luzinha assim, aí você propaga a sua, você propaga a sua, você propaga a sua, quantas luzes nós não estaríamos emitindo? Quantas energias boas nós não estaríamos vibrando para o planeta? E aí a gente, será que não consegue melhorar um pouco esse clima de guerra, de conflito? Pensando nessas pessoas que perdem suas casas, que têm que abandonar seus lares, fugir da guerra,
não sabe se vão voltar, que tem suas casas bombardeadas, suas vidas destruídas, perdem os seus parentes. Quantos irmãos que desencarnam e chegam no plano espiritual sem saber o que está acontecendo, porque tiveram um desencarne violento, repentino, por causa desses conflitos. Então nós podemos colaborar com isso, amenizando isso, cada um de nós fazendo a sua parte. Seja no domingo, na segunda, na terça. Se quiser fazer todo dia, também pode fazer, não tem problema nenhum. Quanto mais oração, melhor, não é verdade? Aí me lembro agora também de uma outra história. Vocês lembram daquela publicação chamada Seleções? Vocês conhecem? É um livrinho assim, do Reader's Digest. É um livro, ele começou lá na década de 20, uma revista americana, e aí ele tem a adaptação para o Brasil, né? Então, ele conta histórias de vida das pessoas, histórias engraçadas, histórias trágicas, mas histórias que sempre têm um sentido assim de ensinamento. E uma legal que eu li esses dias tinha um palestrante, ele estava lembrando da infância dele, fazendo assim um paralelo com o poder da oração. E ele lembra que quando ele era criança, certo dia, a mãe dele, ele se banhou, se vestiu, falou: você senta aí na escada, não sai daí, porque sua tia vem nos visitar, eu quero você limpinho. Aí ele está sentado pacientemente lá esperando, aí de repente vem o vizinho do lado e xinga ele. Aí ele não teve dúvidas, se atracou com o vizinho, rolaram na lama, aí aquela roupinha bonitinha de domingo se sujou toda, ele danificou o joelho, porque ele pegou numa pedra o joelho dele, rasgou a roupinha, encheu de sangue, e aí ele abriu um berreiro. Aí o vizinho saiu correndo e ele ficou ali gritando. Aí, de repente, ele escutou o barulho do sorveteiro, porque lá eles têm, né, aquele caminhão de sorvete que anda nos bairros. Aí ele imediatamente parou o choro, correu para a mãe dele e falou: o carro do sorvete, mamãe, compra um sorvete. Aí ela olhou para ele e falou assim: e você acha que você está em condições de pedir alguma coisa? Diante, né, daquela vestimenta toda suja, daquele machucado. Aí ele faz um paralelo com nós, conosco, seres humanos. Porque por vezes nós pedimos as coisas para Deus, mas será que nós estamos em condições de pedir alguma coisa? Será que nós estamos com o nosso coração leve para pedir? Será que nós não temos uma mágoa do vizinho? Será que não brigamos com alguém ali? E será que nós estamos em condições de pedir? Então, quando a gente vai fazer o Evangelho no lar, a gente tem que ter em conta isso. Nós temos que estar em condições de pedir. Porque, por vezes, na prece, o que mais a gente faz é pedir. Mas não necessariamente precisamos pedir. Nós podemos também agradecer e louvar. Mas é interessante essa historinha do menino para perceber quanto a gente precisa melhorar. Como pessoas, como seres humanos, como detentores de conhecimentos aqui dentro do nosso planeta. E você fazendo essas leituras complementares, você já está quase chegando lá no final do Evangelho. Porque aí, feito isso, o que você vai fazer para encerrar o Evangelho no lar? Você vai fazer uma prece final, certo? Aí essa prece final é um momento de você convidar, se você tem um filho menor, de convidá-lo a fazer a prece. E é um momento daqueles nossos evangelizandos demonstrarem o conhecimento que estão aprendendo nas aulas de evangelização. E eu estava falando com a Maria Eduarda que nós estamos com muita dificuldade para trazer os jovens para a casa espírita. E eu não falo crianças e adolescentes, eu falo aquele jovem mais adulto, depois dos 20. Então, lá na nossa casa, nós temos pouquíssimos frequentadores, porque nós temos que pensar que nós teremos que ser substituídos, porque nós já estamos chegando ao término de uma jornada. E é importante a gente começar isso onde? No lar. Então, o lar, ele é o reduto onde tudo começa. E fortalecendo o lar, nós estamos fortalecendo os nossos jovens e os nossos futuros adultos.
e estamos ajudando a melhorar o todo do nosso planeta. Muito bem. Uma frase que eu grifei aqui, que é muito interessante, que eu acho assim que condensa tudo o que eu estou falando, é o que Neio Lúcio fala aqui nesse livro. Ele fala assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma, né? Então tudo começa ali. Tudo começa ali. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Então, como que eu vou querer que a paz se faça lá no Oriente Médio? Como que eu posso querer que a paz se faça lá nesse conflito na Europa, ou na Ásia, ou na África, nesses 120 conflitos que existem no mundo no momento, nesses 60 países que estão envolvidos, se eu não consigo começar a paz no meu lar? Se eu não consigo ter respeito à minha família, aos meus filhos, aos meus vizinhos, ao meu ambiente de trabalho, aos meus amigos, como que eu quero que a paz no mundo ocorra? Eu preciso fazer a minha parte. Então, o templo é o início, o templo doméstico é o início de tudo. Eu achei assim bastante interessante era essa oração da família espírita, então eu vou pedir permissão para ler para vocês, para a gente fechar aqui a nossa fala. Senhor da vida, Mestre Jesus, agradecemos pela bênção do lar, pela oportunidade de estarmos reunidos em família, aprendendo e crescendo juntos, porque é um desafio diário, né? O lar da gente. Às vezes o nosso relacionamento não é fácil. Relacionamento com os pais, relacionamento com os filhos, relacionamento com o esposo, com a esposa. Não é fácil, é bem desafiante. Mas é um desafio necessário ao nosso crescimento. Então nós precisamos nos fortalecer para não desistir. Para continuar, porque é importante. Permite, Senhor, que sejamos instrumento da Tua paz, dentro e fora de nosso lar. É exatamente disso que eu falei. Começa lá para poder expandir para fora. Que nossas palavras e ações reflitam os ensinamentos do Teu Evangelho, sendo exemplo de caridade, perdão e união. Que o amor e a harmonia sejam as bases de nossa convivência e que possamos sempre nos apoiar mutuamente em nossa jornada espiritual. Que assim seja. Que nós conseguimos realizar isso, cada um de nós apoiando o outro, porque todos juntos formamos uma grande corrente do bem, e com essa corrente do bem nós conseguimos envolver todo o planeta, e aí podemos facilitar a vida dos nossos protetores espirituais, que não anda fácil, né? Vamos fazer a nossa parte então. Acho que deu meu tempo, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês, o carinho. Fazer a prece? Senhor Jesus, que bom que chegamos ao final dessa jornada com o amparo e a proteção dos nossos amigos espirituais. Obrigada por essa casa de oração, por essa referência espiritual nessa comunidade. Que a luz que aqui emana, Senhor, possa se esparramar por todo esse bairro, atingindo todos os aflitos, os necessitados, os desesperançados. Mas principalmente, Senhor, que fortaleça cada um de nós na nossa fé e no nosso compromisso de esparramarmos as luzes do Teu Evangelho e assim chegarmos a todos os recantos do planeta, onde há dor, onde há desespero, onde há tantos sofrimentos. Que possamos envolver os nossos irmãos num abraço cheio de luz e de fraternidade. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Dá-nos uma noite abençoada de sono na Tua presença. Que assim seja.
Obrigada. Gente, agradecer a presença de todos, agradecer a palestra e contamos com vocês sexta-feira que vem, tá? Boa noite, até sexta-feira que vem.